Vamos conversar um pouco mais sobre os assuntos de nossas vidas e ligando ela à vida de Deus, que é andar no Espírito. Estamos vivendo um período em que nós não gostaríamos de ir em hospital nenhum. E sabe que tem frequentado mais hospitais nesses últimos dias do que talvez na vida normal. Por causa de vírus e qualquer outra doença vem, mas nós não gostamos. Porque quando estamos procurando ir ao hospital, é porque estamos sentindo alguma necessidade de cura em nosso corpo. O corpo está ficando doente. Os sãos não precisam ir no hospital, exceto para levar alguém ou buscar alguém, né? Como tem acontecido. Mas é muito difícil quando você procura um hospital, ou é porque a doença já está incomodando você. E você quer achar o remédio que traz a cura. Aí vamos fazer exames, vamos conversar com o médico para chegar até a curar a gente, para voltar para casa o mais rápido possível, né? Ainda vai no hospital com máscara, aí tira a roupa, guarda a roupa, troca, toma um banho, para evitar trazer a doença para dentro de casa. Sabe que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, principalmente em Jerusalém, onde ele estava andando, ele recebeu muitas críticas pelos religiosos, porque Jesus estava no meio daquelas pessoas que eram publicanos e pecadores. Sentava à mesa com eles, comiam com eles, e duramente foi criticado pela sua atitude, o seu jeito de ser, mas Jesus estava chegando para estas pessoas, mostrando que ele é a pessoa que poderia trazer o alívio da condenação eterna para essas pessoas. E justamente, ele está se aparecendo, se apresentando, porque ele é o médico, o doutor que cura a doença que mata, essa doença que chamamos de pecado, o pecado que nós conhecemos. O pecado mata e traz sofrimento para a eternidade. Certa feita, Jesus estava em algum lugar comendo e veio publicanos, pecadores e sentou com eles. Sabe que os religiosos daquela época apontaram o dedo para ele e criticaram ele, porque ele estava no meio dessas pessoas. Até uma lição para a gente. Uma lição para a gente poder aprender que todas as pessoas, todas as vidas, têm um valor para o Senhor. Ele morreu por cada vida, cada ser humano. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas e tentar levar o evangelho a cada uma dessas pessoas. São pessoas que ainda estão doentes no pecado e que precisam receber a dose do remédio, que é o evangelho, para trazer a cura e o alívio para a eternidade. E Jesus, nessa feita que ele estava comendo com eles e os outros criticando, nós podemos encontrar essa passagem que está em Mateus capítulo 9, no versículo 10, ele começa a descrever e mostrar para a gente na sua conversa qual era a posição da elite religiosa e da ralé, vamos dizer assim, os pecadores. E veja o que Jesus falou. Mateus capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com ele, com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E acrescentou mais: Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O evangelho que Jesus trouxe, ele aponta a doença que o pecado trouxe para nossas vidas. Ele aponta a doença e, ao mesmo tempo, ele mostra a solução. Esse é o ponto. Então, Jesus não veio chamar justos. E justamente aquelas pessoas que estavam criticando Jesus, nesse momento que ele está comendo com publicanos e pecadores, ele recebeu a crítica,
Por que o Senhor está no meio destas pessoas que não têm valor para Deus? Olha tamanho o orgulho e a arrogância que eles estavam tendo nesse momento. Dizendo, nós somos de Deus e eles não são de Deus. Lembra que os judeus consideravam outros povos, até os gentios, como cães. E duramente vai ser chamado a atenção, principalmente quando Jesus aqui faz isso. Olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando eu entendo que eu não preciso de médico, é porque eu estou bem de saúde, tratando-se dessa vida aqui. Mas quando eu me encho de orgulho e digo que eu não preciso do evangelho, aí Jesus disse, olha, você já está dando a sua receita, que você já está bem, você não precisa de mim. O fator é que nós precisamos de Deus. Precisamos entender que nós somos doentes e precisamos da dose certa do remédio. Quando eu disse dose certa, o Evangelho tem todas as coisas para trazer a salvação para você e para mim. E para todos quantos entendem que são pessoas que estão doentes no mundo de pecado e precisam urgentemente ouvir o Evangelho para ter uma transformação na vida. É isso que Jesus está tentando dizer para os escribas e fariseus que estão nesse momento criticando ele para que ele saísse daquele meio. A palavra do Evangelho é a dose certa do remédio para salvar o homem, para não ir perecer na eternidade. Você pode pensar bastante sobre esse assunto e colocar ele em prática na sua vida. Seja uma pessoa com sabedoria e entender que o pecado trouxe uma doença gravíssima, que a única solução é o sangue que Jesus derramou numa cruz. E ele foi crucificado e o sacrifício dele é a dose do remédio. Quando João escreve a primeira carta, naquele primeiro século lá, João, o discípulo amado, no capítulo 2, abra sua Bíblia aí, João capítulo 2, veja comigo como João, ele conversa de uma forma que a mensagem do Evangelho é a boa nova que todos esperavam, principalmente os judeus. E quando chegou o médico dos médicos, que é Jesus, que começou a dar o remédio, eles rejeitaram. E por volta do ano 70, na era cristã, Jerusalém foi totalmente destruída. Foi destruída, deixou de ser aquela nação. Mas derrubaram tudo. E aí Jesus fala que nunca houve dias com tanto sofrimento igual aquele e nem haverá, porque eles rejeitaram. Lembra que foi os judeus, quando Jesus foi entregue para ser crucificado, aquela multidão de pessoas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Quer dizer, não queremos esse remédio. Tira esse homem do nosso meio. Ele é um malfeitor. Ele está atrapalhando as nossas vidas. Sabe que quando Jesus atrapalha a sua vida, é porque você ou eu estamos tirando Jesus da nossa vida e não querendo tomar o remédio para que possamos ter vida e vida em abundância. João capítulo 2, no versículo 12, olha na sua Bíblia comigo. Versículo 12. Filhinhos, que maneira carinhosa de chamar os discípulos de Jesus. O discípulo amado que João, ela agora chama esses recém-convertidos, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós. Tendes vencido
o maligno. As pessoas que aceitaram o evangelho. Agora, João fala para os pais, filhinhos, jovens. Ele vai falando, olha, aquelas pessoas que aceitou o evangelho, vocês venceram já o maligno. Vocês já estão caminhando para a vida eterna. Permaneça firme e fiel. Esse é o remédio que o médico dos médicos trouxe. Não rejeite. Porque se você rejeitar, não existe saída a não ser a condenação. Dessa forma, João está ajudando estas pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e aceitaram o seu evangelho. Lembra que eu estou falando que aceitou o evangelho. Não aceitou qualquer doutrina que o homem criou e colocou para você obedecer. O evangelho é o remédio certo. Também João ajuda um pouco mais no mesmo capítulo onde nós estamos, no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Palavras espirituais. Aquele que entra nesse caminho, o caminho estreito, permanece eternamente. Agora você pode perguntar, mas como permanecer eternamente? Sim, Deus nos criou para sermos eternos. Lembra que eu falei no começo da aula que quando estamos doentes, saímos correndo para procurar o médico, porque não queremos morrer. Quantas pessoas nesses dias entraram em desespero porque descobriram que estava com o vírus corona, e não queriam ser entubados, não queriam receber oxigênio, porque sabe que está chegando na hora que não consegue respirar. Queremos viver. Deus colocou a eternidade no seu coração e no meu coração. Nós queremos viver. Mas sabemos que nessa vida não é possível ter eternidade. Por isso Deus criou a eternidade no coração de todas as pessoas. E essa eternidade, tanta ela é para junto do Pai, o Filho e o Espírito, como também para junto do maligno. Então, ela tem duas direções. Ou vamos estar eternamente com o Pai, ou vamos estar eternamente sem o Pai, em tormento e sofrimento. Eu já gravei um outro vídeo mostrando isso. Aconteceu morrer 2 homens, um foi para os seios de Abraão e o outro foi para o Hades, o inferno, lugar de tormento. Você pode verificar onde está esse vídeo e assistir depois. Mas nesse momento, nós podemos observar que aquele que trouxe o remédio para curar tanto os bons como os ruins, as pessoas ruins, vamos dizer assim, é considerada na época lá dos judeus, que eram pecadores, é o mesmo remédio. Carece eu e você ir atrás desse remédio e tomar ele da forma certinha. O Evangelho tem os modos certos para você praticar ele. Não é como você imagina, do jeito que você imaginou. É do jeito que foi descrito nas Escrituras, do jeito que foi revelado e ensinado, para que tenha o resultado positivo. Como um remédio. Tenta tomar um remédio errado, não seguindo a prescrição médica. Você pode perder a vida física com isso. O Evangelho também é assim. Precisamos tomar ele. Tomar no sentido de praticar ele da forma certa, para obter o resultado certo. Assim podemos entender que o amor de Cristo, com os seus ensinos, o amor de Cristo com os seus ensinos nos ajuda a compreender que nós estamos doentes no pecado
e precisamos, urgente, dessa dose de remédio e continuar todos os dias fazendo essa prática para que possamos ser curados das nossas feridas que o pecado trouxe em nossas vidas para alcançar a vida eterna juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito, lá naquele mundo que Ele já preparou desde muito para aqueles que o amam na verdade. E os ensinos que vêm através do Evangelho é o verdadeiro remédio. O verdadeiro remédio que nos ajuda a compreender. No capítulo 3 desse mesmo livro onde nós estamos, dessa carta, capítulo 3, veja comigo na sua Bíblia, acompanhe aí. Do versículo 1, nós vamos ver o versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, percebeu a maneira que ele chama filhinhos? Quer dizer, alguém que está verdadeiramente no caminho, verdadeiramente filho dessa família que Deus está constituindo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Você já pensou? Quem está falando aqui é o discípulo amado de Cristo. Aquele que pratica a justiça de Deus, decorrente do Evangelho, é filho de Deus. Se não pratica a justiça, não vem de Deus, é filho do diabo. O remédio é para transformar a minha vida e a sua vida em um filho de Deus. Sarado, curado. Aquela pessoa que, por completo, recebeu a cura que estava matando ele e ia levar ele para a condenação eterna. O remédio veio e nos curou. O remédio que é o Evangelho. Para que a gente seja filho de Deus e não filho do diabo. Porque você sabe aonde vai o diabo e aqueles que estão do lado dele. Eles vão ser atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Não tem fim. Essa é a vida sem Deus. Essa é a morte eterna. Eu não gostaria de ir para a morte eterna. Eu acho que você também não. Mas quando é que nós começamos a entender que somos pecadores? Quando começamos a ouvir que o médico dos médicos está falando comigo e com você. Médico dos médicos, Cristo Jesus. Rei dos reis, falando comigo e com você, para que nós tenhamos o mais rápido possível o ânimo, o desejo de ouvir de perto a receita desse médico, que é Jesus. Essa receita é para todos, porque Deus ama a todos. Deus não gostaria que nenhum se perdesse, mas que todos chegassem ao arrependimento e fossem tomar desse remédio, que é o Evangelho, a boa nova, que veio para nos curar e nos levar são e salvos para a eternidade junto com o Pai. Esperamos que Deus nos ajude a compreender melhor todas essas coisas, para fazer sempre a vontade dele. E se você ainda não começou, comece já a fazer a vontade dele. Eu tenho feito vários vídeos e colocado no canal para tentar ajudar outras pessoas. Se tem ajudado você, ajude outras pessoas também. Você conhece muitas pessoas
envie para eles, se inscreva no canal para que você possa receber outros vídeos, porque cada semana tem vídeo novo que eu estou colocando. E que Deus abençoe você, para que você tenha paciência, perseverança, para chegar naquele grande dia, são e salvo. Que Deus o abençoe.